Mini PC Gamer, essa é a proposta desse mini PC da marca AskHand com processador Ryzen 7 e GPU integrada que é uma das mais potentes do mercado. E hoje é um review exclusivo só de jogos. Quer saber mais? Vem comigo! E aí, enterados, aqui é o Jefferson e hoje nós vamos mostrar o potencial inteiro desse mini PC aqui na parte de jogos. Ele já tem um review completo, está aqui na descrição o link dele. E ali eu mostrei tudo detalhadamente desse mini PC, eu abri ele, mostrei todas as conexões, toda a parte da BIOS, diversas outras funções e ajustes desse mini PC, está tudo aqui na parte de baixo. Porque hoje nós vamos focar só em jogos, já que esse mini PC conta com um processador 7735HS e uma GPU integrada 680M, que é uma das mais potentes do mercado. Mas parando de enrolar, agora vamos para a parte dos jogos, que é o que vocês querem ver neste vídeo. E para iniciarmos os nossos testes, nada melhor que o Warzone, ou o velho CODzinho. E vocês vão ver aqui que a nossa taxa de FPS sempre está acima dos 80 tranquilamente. Aqui está em 1080p, qualidade baixa, alguns parâmetros eu até coloquei na qualidade média e o FSR está ativo na opção qualidade. E vocês vão ver aqui que ele sempre vai se manter o FPS facilmente acima dos 80. Então dá para você jogar competitivo sim com este mini PC. O único detalhezinho que vocês de vez em quando vão notar algumas quebras de imagem aqui, vai ser pelo fato que a minha placa de captura é 60 Hz e quando a gente está com FPS muito alto, ele dá essa quebra de imagem aí, que é padrão e muitos de vocês já conhecem quando está utilizando um monitor de 60 Hz e o FPS está lá em cima, acima dos 100, ele dá esse padrão aí de quebra de imagem. Então sim, dá para dizer aqui que o COD é competitivo neste mini PC. Outro game que rodou competitivo aqui foi o CS2. Vocês vão ver que a nossa taxa de FPS está sempre acima dos 80. E sim, com essa taxa de FPS dá para você jogar competitivo. Feito muito bonito para esse mini PC. Aqui a qualidade gráfica está tudo no mínimo, que já é o padrão de quem roda esse game, e aqui o gerador de quadros ou o gerador de frames está desativado, porque quando ativava esse recurso eu achei que a imagem ficou muito feia, não estava tão bonito. E aqui então ele está desativado e nós conseguimos a nossa média aqui sempre acima dos 80. Então sim, é competitivo jogar CS2 neste mini PC. Outro game que se saiu muito bem aqui foi o Fortnite. Vocês vão ver que a nossa média de quadro está sempre acima dos 60 ou próximo dos 60. Ponto bem interessante. E eu não estou rodando aqui no modo performance. No modo performance, a qualidade gráfica fica inferior e a taxa de FPS consegue facilmente rodar sempre acima dos 150. Mas por algum motivo eu senti que não tinha fluidez na jogabilidade. Então eu coloquei aqui no modo qualidade e com todos os parâmetros no mínimo. Nós conseguimos aqui uma boa taxa de atualização. Para mim, eu achei bem interessante a jogabilidade com 60 FPS. Eu sei que quanto mais FPS melhor, mas no modo performance, mesmo entregando mais FPS, eu senti que a jogabilidade não ficou tão fluida quanto no modo qualidade rodando com menos FPS. Outro game que se saiu muito bem aqui foi o Fairlight 86, colocando toda a qualidade no máximo, nós vamos notar aqui que a nossa taxa de FPS sempre fica próxima aí dos 120, 130, ponto bem interessante. Ainda mais mostrando que esse game aqui é bem competitivo, bem interessante os gráficos dele, então nós conseguimos essa taxa de facilmente de 120 FPS. Em alguns momentos tive algumas quedas a 80, mas era só quando eu estava correndo pelo mapa que tinha que fazer o load de maior quantidade de paisagem, e daí dava essas quedas de FPS. Mas ali na trocação de bala, sempre a taxa ficou acima dos 120, ponto bem interessante. Outro game que ficou muito interessante que foi o Destiny 2. Vocês vão notar ali no cantinho direito superior nosso FPS, já que esse game aqui, o anti-cheat dele não permite rodar o MSI Afterburner de fundo. Então eu não consigo achar outro jeito de mostrar o uso da CPU e GPU a não ser esse aqui por dentro do jogo. Nós conseguimos uma média sempre próxima dos 60 FPS, alguns momentos batendo 80, outros chegando a 54, mas na média geral sempre próximo dos 60. Dá uma jogabilidade bem interessante, dá uma fluidez legal, não é o melhor possível, mas dá para você se divertir com esse jogo aqui sem engasgo, ponto bem legal. E aqui ele está rodando a 1080p com alguns parâmetros no mínimo e outros parâmetros no médio. Então eu achei que ficou bem interessante a qualidade gráfica para rodar num mini PC que nem esse aqui. Outro game que a gente também conseguiu uma boa média de FPS foi no Apex. Eu sei que muitos de vocês aqui vão dar risada da minha jogatina, porque eu não me entendi com esse jogo aqui. Eu só dei kill pros outros
E cara, não consegui matar ninguém, só parei morrendo enquanto estava jogando esse game aqui. Mas deu uma boa qualidade de FPS, também interessante essa parte. Então vocês vão conseguir se divertir muito bem rodando Apex nesse mini PC. Um dos poucos games que deu para rodar aqui com uma alta taxa de FPS, colocando todo o gráfico no máximo, foi o Warframe. Então aqui vocês vão ver que a nossa média sempre ficou próximo ali dos 60 a 70, jogabilidade bem interessante, e aqui nós colocamos todos os parâmetros no máximo. Então um game aí bem otimizado e dá para você se divertir muito. Caso você queira mais FPS, com certeza colocando a qualidade no médio, você vai conseguir dobrar isso daqui e passar dos 150 FPS. E saindo agora um pouco dos games competitivos, vamos para alguns games modo história. E nada melhor que começar com o Fallout 4, que é um dos games aí mais adorado da franquia. É um game bem interessante. A nossa média de FPS aqui sempre girou em torno de 40 a 60. Não é o ideal seria acima dos 60, só que levando em consideração que quando esse game foi lançado e ele rodava lá no Xbox One e no PS4 a 30 FPS, aqui nós vamos ter uma jogabilidade bem mais fluida se comparado a esses consoles. Então um ponto bem interessante aqui por rodar esse game. Eu sei que a qualidade gráfica dele não é uma das mais bonitas hoje, mas é um game bem interessante e você vai conseguir se divertir muito bem neste mini PC rodando esse game clássico. Um game diferentão aqui para vocês verem é o Atlas Fallen. Coloquei aqui em 1080p, qualidade no médio, e a nossa taxa de FPS ficou ali entre 30 e 40. Não teve uma jogabilidade tão fluida, mas levando em consideração que tem alguns consoles que roda este game a 30 cravado, então aqui nós vamos ter uma jogabilidade próxima dos consoles. Não é a melhor jogabilidade, confesso para vocês, em alguns momentos sim dá umas quedas aqui abaixo dos 30 FPS, você sente as travadas, mas é bem interessante, dá para você se divertir, e se você não for exigente na qualidade gráfica, você pode colocar no mínimo e provavelmente ele vai chegar bem próximo dos 60 FPS com facilidade. Outro game diferentão aqui é o DMC, da franquia Devil May Cry. Game muito legal. Na época que ele foi lançado, ele foi bem controverso porque ele trouxe uma arte diferente. Na verdade, o pessoal brincava que o Dante tinha ficado emo, né? Confesso que realmente a arte impactou bastante, só que ele foi um salto gigantesco dentro da franquia, pelo fato que a jogabilidade desse game aqui foi uma evolução brusca em relação ao anterior, uma das melhores jogabilidades que a franquia apresentou na época. E, na verdade, desses games hack slash, quando ele foi lançado, ele tinha a melhor jogabilidade. Ele se diferenciava de qualquer outro game hack slash, principalmente para jogar com o controle. É um game bem legal e a história também é bem bacana aí para você curtir um game sem estresse. Um game que eu não poderia deixar passar aqui é o Genshin Impact, ainda mais agora com essas últimas atualizações que expandiu muito o mapa. E o game ficou bem interessante. A nossa qualidade gráfica está no máximo e a nossa taxa de FPS ficou entre 50 e 60. Eu notei uma peculiaridade aqui com esse game, que mesmo eu baixando a qualidade gráfica, a nossa taxa de FPS não aumentava. Ele só diminuía a quantidade de uso da GPU. Então ficou bem estranho, bem fora do normal esse quesito. Mas aqui nós conseguimos sim brincar aí facilmente com o Genshin Impact, mesmo se ele não ficar constante a 60 FPS. Como esse game tem um modo de 30 FPS, os desenvolvedores já pensaram em dar uma boa fluidez a 30. Então qualquer coisa acima de 30, você já vai ter uma experiência bem legal. Que é o caso que esse mini PC conseguiu entregar aqui, com uma qualidade gráfica que surpreende por estar rodando num mini PC deste tamanho. E Tales of Arise é um game que vai agradar bastante a galera que gosta de cultura japonesa e gosta desses traços estilo anime. Ele tem uma jogabilidade bem diferentona, tem uns gráficos muito bonitos. Mesmo a nossa taxa de FPS aqui não estando muito acima dos 30, ele tem uma jogabilidade bem legal. Eu acredito que esse game aqui foi pensado para rodar em consoles, e nós sabemos que a maioria dos consoles hoje ainda roda games a 30 FPS. Então aqui mesmo ele não tendo uma taxa muito alta, ele deu uma jogabilidade bem interessante com um gráfico muito bonito. Um game muito interessante aqui para a nossa lista é o Forspoken, porque ele utiliza o recurso chamado FSR da AMD. Esse game aqui foi um game propaganda da AMD, porque é o que utiliza a tecnologia FSR mais atual que a AMD tem, que é um gerador de quadros, é um gerador de FPS. Então nós conseguimos dobrar a quantidade de FPS utilizando esse recurso. Vocês estão vendo que a nossa média de FPS fica em torno de 30 a 40, e isso se deve pelo fato que ele já está com o FSR ativo. Se desativar o FSR, ele vai cair aí para menos de 20.
E esse game aqui, particularmente, ele não fez sucesso, não tem uma história muito bacana e o gráfico não é muito bonito. Mas vale colocar ele aqui na lista por utilizar esse recurso e provavelmente nos próximos anos nós vamos ver diversos outros games utilizando mais do FSR. Outro game bem interessante para você rodar nesse mini PC é o Monster Hunter Rising. Eu sei que ele tem um gráfico datado, vocês vão ter essa característica aqui de games de Play 3, mas pelo fato que esse game aqui foi lançado para Nintendo Switch, e nós sabemos que lá tem uma limitação de hardware, e isso com os ports para PC e outras plataformas, vocês ficaram presos nesta qualidade gráfica. Então é um detalhe que vai persistir. Mas é um game bem famoso, tem uma nota excelente lá na Steam, e quem gosta de game com uma pegada diferente, uma história bem marcante, esse game aqui com certeza vai te surpreender. E agora chegando nos emuladores, emulador de Play 3, esse daqui é o game Demon's Souls, foi onde originou toda a franquia Souls-like, e é um game muito amado, muito cultuado, e também é aquele famoso game que é onde o filho chora e a mãe não vê. Esse game aqui está com qualidade máxima lá dentro dos ajustes do emulador e ele está bem bonitão. Na verdade, ele está com qualidade superior ao que roda no Play 3. Então aqui esse emulador está se saindo muito bem, principalmente nesse game. Um game bem interessante para mostrar aqui o potencial do emulador do Play 3 é o Devil May Cry 4. Já que nós conseguimos com facilidade manter a 60 FPS. Esse game aqui também existe para PC, mas ele é um dos melhores games para mostrar toda a otimização do emulador do Play 3. Ponto bem legal. Fora que o gráfico dele e a história é muito bacana, eu recomendo todos jogarem. Outro game que também mostra a boa otimização do emulador do Play 3 é o Soul Calibur. Game aí que tem uma legião de fãs e aqui nós conseguimos facilmente manter a 60 FPS com a qualidade gráfica bem interessante. E olhem lá o uso da GPU, ele nem força a GPU desse mini PC. Um emulador que se saiu muito bem aqui também é o emulador do Switch. O Zelda é o game mais pesado que nós temos para essa plataforma e aqui nós conseguimos razoavelmente 30 FPS. Ele tem diversas modificações para esse game aqui, tem muito mod que você consegue baixar e muito patch de atualização e correção para otimizar e aumentar a taxa de FPS. Ponto bem interessante. O detalhe é que a Nintendo processou todos os emuladores e hoje, para você achar esses recursos de mod, está um pouquinho mais complicado. Mas aqui no uso, mesmo numa atualização antiga desse emulador, ele está com uma boa taxa de FPS. E Jefferson, vale ou não vale a pena este mini PC? Galera, como vocês viram, ele tem um desempenho muito bom. Vamos pegar referência aqui os jogos de FPS e vocês viram que a maioria deles conseguiu sempre rodar acima dos 60 FPS. Com muita qualidade. Então vamos pegar esses jogos como referência. Então sim, podemos dizer que esse mini PC sai muito bem para jogos e ele realmente é um mini PC para jogos. Já também vimos ali diversos jogos que não tem uma qualidade gráfica tão boa como esses competitivos e a taxa de FPS ficou lá embaixo. Então mostra que muitos desenvolvedores não têm otimização de software. Porque se você pega um jogo com um gráfico bonito e ele roda com a taxa de FPS alta, e você pega um jogo feio, coloca na qualidade mínima, e ele não dá FPS, o jogo é mal otimizado, como nós vimos em diversos títulos que eu testei aqui. E como esse mini PC não está aparecendo mais na Amazon para comprar com um preço bom, nós encontramos a mesma configuração no AliExpress, e você vai se espantar com o preço dele, principalmente porque está rolando uma época de muitas promoções. E a primeira coisa que você pode fazer é vir aqui e pegar cupons da loja, veja se tem algum cupom disponível aqui, ó, principalmente esse daqui que é um ótimo cupom, né, o Antenado 400. Cara, aproveita tudo quanto é cupom que tiver aqui, você coleta eles e aí você vai escolher aqui, ó, Ryzen 7 7735HS, que é essa versão que nós mostramos aí. Quando você clicar em comprar agora, você vai utilizar o seguinte, ó, ele já aplicou aqui R$260 de desconto, aplicou moeda, se você tiver vai dar mais desconto também, e olha o preço que já está saindo. Esse preço aqui, rapaziada, R$2.800 foi o preço que nós pagamos nele na Amazon e você consegue comprar ele no AliExpress, que também vai chegar tudo certo, né? Porque o AliExpress entrega de boa aqui no Brasil com um preço sensacional pelo mini PC que é. Vou deixar algumas opções de cupons na descrição para você tentar eles ali, testar, porque o AliExpress, como está na época de promoção, os cupons estão indo e voltando, você pode testar e ver se consegue um cupom ainda maior, um desconto ainda maior.
Então aproveita aí que esse mini PC tá com preço muito top e você viu tudo que ele pode oferecer. Se gostou desse vídeo, já mete um like aqui na parte de baixo e também comenta se você quer ver esse mini PC rodando aqui o SteamOS, que eu acredito que muitos títulos com SteamOS a gente vai conseguir aí tirar mais FPS do que nós tiramos com o Windows. Então obrigado por assistir o vídeo até aqui e valeu!